boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui e participando dessa comemoração muito justa do compositor Jorge Antunes, que são 40 anos pelo menos que eu conheço, como aluno e depois como colega de vários projetos que eu acompanhei, ajudei, e nos tornamos amigos e aqui e ali aprontando alguma coisa ou outra de barulhinhos bons, né? Falar do Jorge é 30 minutos, acho que não vai ser nem isso, porque eu vou privilegiar mais a audição, que é uma coisa rara, você não vai escutar esse tipo de música de forma corriqueira, né? É muito difícil a gente ter acesso, né? Essa informação, ela acaba sendo muito restrita, né? Então falar do Jorge vai ser sempre muito nesse momento aqui, uma coisa bem limitada, né? Quero deixar isso bem claro, porque são 60 anos de produção ininterrupta, com inúmeras vertentes, inúmeros projetos composicionais, uma inquietude ímpar na história da música contemporânea brasileira, sempre se reinventando, e, enfim, é uma obra fascinante e muito estimulante quando você tem acesso e vai podendo perceber como que essa inquietude criativa foi continuamente se sofisticando e apresentando sempre uma estrutura nova de audição provocante. O contexto, só para falar um pouquinho, assim, acho que bem breve mesmo, né, do contexto em que surge aí o rapaz Jorge Antunes, com 19 anos, compondo a primeira música eletrônica do Brasil, que foi em 62, que é a Valsa Sideral, que nós vamos ouvi-la logo em seguida. Um ano antes, 1961, às próprias custas, abrindo no peito e na raça a possibilidade de composição nessa área de música eletroacústica, criando seus próprios equipamentos, ele compôs a pequena peça para mi B4 e harmônicos. Essa vem nessa formulação que se chamava de música concreta, música eletrônica. Esse contexto em que o Jorge surge, aparece com essa intensidade que vai se tornar sistemática ao longo das próximas décadas, 60, 70, 80, 90, até chegarmos a esse dia que estamos aqui tendo o prazer de tê-lo conosco. É um contexto em que nós tínhamos já estabelecido o que se chamava de música eletrônica. Desde os anos 50, os grandes mestres ou as referências já nessa área já eram compositores estabelecidos: Stockhausen, Luciano Berio, Henri Purcell, Boulez, Ligeti. Todos esses compositores estavam na faixa dos seus 30 e poucos anos. Stockhausen nasceu em 28, coisa assim. Então, um rapaz de 19 anos que está se arvorando no Brasil a se apresentar com composição de música eletrônica, ele está enfrentando esse contexto, que é um contexto muito aguerrido, que vem de inúmeros embates estéticos. Você tem um embate entre a música eletrônica, que surge na Alemanha, né, de forma mais definida, e a música concreta francesa, que surge com Pierre Schaeffer, que apresentam duas vertentes que inicialmente colaboram, depois se tornam hostis e novamente vão se tornar co-irmãs, vão se articular. E o Antunes vai ser, no Brasil, esse compositor que vai trazer essa contribuição de associar essas duas possibilidades composicionais. A possibilidade de se trabalhar com a síntese sonora puramente eletrônica e a manipulação sonora de objetos sonoros retirados
do cotidiano, retirado dos instrumentos musicais, gravados e transformados. Então, a questão da transformação sonora, ela vai passar por esse embate estético, porque a turma que vem da música, que vai se associar e vai trabalhar com a música eletrônica, Stockhausen, Luciano Berio, eles são pós-serialistas, ou vieram da escola serialista. Então, é uma escola que vem, por sua vez, da escola de Viena, vem de Schoenberg, vem do dodecafonismo, e que faz uma formulação musical muito lógico-racional e em função dos instrumentos existentes, os instrumentos musicais e a estrutura de nota musical, de sons já estabelecidos, tradicionais. A música eletrônica vai abrir uma possibilidade em que, como diz Stockhausen, de se enxergar ou se ouvir o som como som. Né? Então, a manipulação direta do som, que até então não se fazia, se pensava antes em modelos harmônicos, melódicos e instrumentais, essa manipulação do som como som é uma novidade na história da música. Então, a música eletrônica, ela não abandona totalmente a nota musical, o sistema temperado, né? Mas, ao mesmo tempo, contorna e inventa novas possibilidades. A música concreta é mais radical ainda, porque qualquer som é possível de ser transformado em música, e aí surge o conceito de objeto sonoro. E o conceito de objeto sonoro, ele é tratado dentro das técnicas de estúdio que existiam na época. E essas técnicas que se utilizavam eram as técnicas inicialmente em disco e depois, com o surgimento da fita magnética, com a manipulação de fita magnética. É tanto que o Antunes vai chamar a música dele inicialmente de música magnetofônica, né? Usar o meio como forma de denominação de uma prática de composição. Então, correndo um pouco, porque essa história ela é um tanto complexa, eu estou tentando simplificar ao máximo. Quando, em 61, parecia que havia uma predestinação, porque em 61 há uma organização de uma apresentação musical muito marcante que atualiza a presença da música contemporânea no Brasil, porque traz, pela primeira vez no Brasil, 24 de setembro de 61, a música eletrônica de Stockhausen, do Henri Pousser, e a música contemporânea, né, para instrumentos tradicionais como o piano. Isso foi organizado por Jocy de Oliveira, né? O Jocy de Oliveira, que era esposa do Eleazar de Oliveira, né? Carvalho, né? Eleazar de Carvalho, que foi um grande regente brasileiro, até então tradicionalista, mas ao mesmo tempo com essa abertura por conta da sua esposa, que é uma das primeiras compositoras, junto com a Vânia Dantas Leite depois, a compor para essas novas vertentes. E o que é importante aí é que essa apresentação, o jovem Jorge Antunes assistiu e, impactado por isso, estabelece um interesse imediato em compor nessa linha, nessa vertente. E aí que surge, isso foi em setembro, essa composição que nós vamos ouvir, pequena peça para Bíblia, quadro e harmônicos, surge em outubro, novembro, né? Você compôs em outubro, novembro. Logo imediato, não perdeu tempo, né? Piano e manipulação eletrônica com equipamentos que ele mesmo construiu. Há outro elemento que eu diria que é de predestinação, que é uma situação corriqueira na música eletrônica, que ela surge no âmbito das rádios, né? A música eletrônica surgiu na rádio de Colônia, na Alemanha,
Você tem na RAI italiana. Então as rádios abrigam, por conta dentro do âmbito das rádios você tem estúdios que possibilitam a mixagem de sons. Isso facilitou a elaboração desse tipo de música. E o Jorge Antunes, por coincidência, era formado num curso técnico de rádio, de concerto e de circuitos de rádio, que essa escola técnica era de um primo dele. Parece que a coisa estava dizendo que é aqui que vai acontecer, né? E isso facilitou que ele soubesse construir um gerador de onda senoidal, que foi esse equipamento de base que permitiu a elaboração dessa pequena peça, né? Miber Quadro, com gravação dos sons de piano, meio que assim, que a gente passou a chamar de estética da precariedade, porque não havia nem corte, nem mixagem. Foi feita em tempo real, interrompendo a obra, abrindo a obra, a gravação da obra, interrompendo no próprio input do equipamento, do gravador, ligando e desligando o gravador. Então, algo assim mesmo, por isso que eu estou dizendo, no peito e na raça, na coragem, na vontade, para marcar e definir um espaço próprio para a música eletrônica brasileira. Inicialmente com essa combinação eletroacústica, mas logo em seguida, no ano de 62, uma música puramente eletrônica, já que ele conseguiu construir um reverberador, e, enfim, isso permitiu um pouco mais de sofisticação. Vamos ouvir essa pequena peça. Ela é bem 3 minutos e 44, que não é um número qualquer, né? 3 minutos e 44 tem a ver com a série de Fibonacci, né? Aliás, é interessante, antes de falar, que a música eletrônica ela tem alguns princípios metodológicos, não é uma coisa que é criada assim, né? Um deles é a questão da unificação temporal. Então, há a tentativa de fazer unificação temporal por vários métodos. Um deles é utilizar essa questão da definição do tempo matematicamente. E uma possibilidade matemática de definir o tempo, o Jorge vai usar isso ao longo de várias obras, é utilizar a série de Fibonacci. Então, 3 minutos e 44 está numa... Né, a série de Fibonacci é aquela que você soma com o número anterior, né? 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5 e assim por diante. Se você continuar fazendo essa soma, você vai encontrar lá na frente 344. Então, a primeira peça, Miber Quadro e harmônicos, já tem um esboço de formulação racional do que estava sendo feito, não era qualquer coisa. Vamos ouvi-la então.
concreto. Aí é. Isso aí. Agora é aqui.
Então essa pequena peça é interessante porque essa nota, a escolha dessa nota, Mi, nota Mi, ela, segundo a teoria que o Antunes vai desenvolver ao longo da sua trajetória, a teoria da relação dos sons com as cores, ela corresponderia ao violeta. Então, ele vai escrever lá na frente músicas, inclusive Catástrofe Ultravioleta, que vai se remeter à série harmônica da nota Mi. E outra situação interessante é que a primeira música concreta que foi composta no Brasil foi pelo Reginaldo Carvalho, que vai ser o diretor do Instituto Villa-Lobos, né, que ele rebatizou o Conservatório de Canto Orfeônico, que era comandado por Villa-Lobos, e ele era discípulo do Villa-Lobos. Aliás, foi para a França orientado por Villa-Lobos, já no final da vida, ainda curioso do que estava acontecendo na Europa, falou, vai lá menino, saber o que está acontecendo, o que esses franceses estão falando sobre música concreta. E o Reginaldo é o pioneiro brasileiro nessa área da composição de música concreta. A primeira se chama Si bemol. Interessante que a primeira do Antunes é Mi B4, Mi e Si bemol, dá um intervalo que é um intervalo dissonante que caracteriza a dissonância básica do sistema tonal. Parece um aceno de um compositor para o outro de forma inconsciente. A peça seguinte, 62, que nós vamos ouvir agora, é a Valsa Sideral. Essa é totalmente eletrônica e tem um aspecto melódico. Enquanto Mi, essa anterior, ela explora mais a verticalidade, né? Como vocês viram aqui, valências de oitava, pom, pom, pom. A gente escuta todas os matizes entre esse espaço sonoro e alguns sons interativos, há um pouco de estereofonia. A próxima ela já tem uma característica talvez até ainda flertando com a métrica tradicional, né? Daí a ideia de valsa sideral. Vamos ouvi-la. Também é bastante concisa, ela dura 3 minutos e 2 segundos.
Então aqui nós já temos, né? Então aqui a gente já percebe um trabalho de mixagem, né, de sobreposição de camadas, que é outro aspecto da metodologia da música eletrônica, que é a superposição de camadas. Devido ainda à precariedade de instrumentos, de equipamentos, né, não explora muito ainda esse aspecto, mas a gente já percebe que o fio condutor dessa melodia sideral, né, tem um pulso contínuo, né, fazendo esse contraponto. A partir desse ano, de 62, o Antunes vai compor uma peça por ano nessa vertente. 63, ele compõe música para varredura de frequência. 64, fluxo luminoso para sons brancos. 65, a peça que nós estávamos ouvindo no início, coloquei o contrapontos contra contrapontos. Contraponto é aquela ideia de superposição de vozes, é uma técnica em camadas, que a música contemporânea recupera, os serialistas recuperaram, Stockenhausen compôs uma peça chamada Contrapunkt, para instrumentos tradicionais na técnica serialista. Outro compositor, Luiz de Nondo, compôs uma peça também com mesma técnica, contraponto dialético à mente, né? Então a ideia de contraponto passa a ser, na música eletrônica, a estrutura de camadas de eventos sonoros que interagem aí criativamente, que se articulam, né, em cima das possibilidades de manipulação do som. Aí, no caso, não é mais a nota musical, mas é o som, falando aos poucos sobre isso. 66, tem os 3 estudos cromofônicos, e sempre essa preocupação, que essa é uma das características que acompanham todo o percurso criativo do Antunes, a preocupação com essa relação entre o som e a cor. E ela não é uma preocupação apenas episódica, ela é sistemática, escreveu uma obra sobre isso e praticou isso em suas obras e dicionarizou a palavra cromofonia, cromoplastofonia. A consultora do Aurélio para música, eu não sei como é, depois o Antunes pode esclarecer isso para a gente, que eu fico até curioso sobre isso. Ela levou pro Aurélio a proposta desse termo, cromofonia e cromoplastofonia. Então é uma palavra que o Antunes inventou, que ele passou a utilizar para intitular suas obras e para conceituar a sua elaboração e a sua metodologia bastante sofisticada, que não é algo superficial, mas é bastante intrincado a relação entre formantes, camadas de frequências e a relação com o espectro da cor. Então, é algo assim que por si só já seria uma vertente criada por ele e praticada que se bastaria a si mesmo. 67, aí vem a outra grande vertente que o acompanhou e o acompanha até hoje, mais do que nunca, que é a vertente política, né? Canto Selvagem, depois Canto do Pedreiro, em 68, e junto a esse período, até 68, que quando ele é obrigado a sair do país, 68 é o ano do AI-5, então, junto com ele, alguns professores que atuavam nessa área da música de vanguarda, da música experimental, foram obrigados a se retirar, e o Antunes teve a possibilidade de, ao se retirar, e estudar no Instituto Torquato de Tella, na Argentina, e pôde respirar ares novos e um contexto bastante rico nessa área e internacionalizado, né, que o permitiu, nesses 2 anos que ele permaneceu lá, desse um salto de qualidade e ampliasse, por conta do acesso a equipamentos e acesso a um contexto criativo próprio, criasse obras que ficaram no repertório e foram
pontas ou foram pontas de lançamento para outras obras que ele vai desenvolver ao longo dos anos 70 na Europa, né? Na Holanda e depois na França. Então, nos anos 60, esse conjunto de obras que ele vai elaborando, ao lado disso, há uma inquietação na área das artes plásticas, porque ele atuou naquela ideia da arte integral e fez uma exposição multissensorial, antes até do Hélio de Sica, não é isso? Ambiente 1, onde envolvia os 5 sentidos, inclusive o olfato e o gosto, né? Compôs várias canções no sentido mais tradicional, um nacionalismo assim um pouco avantajado, não muito conformista, né? E trabalhou desenvolveu esse pensamento político que ele vai trabalhar e vai compor nessa direção nos anos 70, em várias obras. A obra que a gente vai ouvir em seguida é uma obra que eu gosto muito, Autorretrato sobre Paisagem Portenho. É uma obra eletrônica e eletroacústica, na verdade, porque ele utiliza um disco de tango e faz transformações rítmicas e utiliza a voz e faz uma... Acho que é a primeira obra assim, que tem isso de maneira mais bem elaborada, que é o trabalho com a discursividade de tribuno, de falar. Então ele usa onomatopeias mais para o final da obra, falando coisas sem sentidos, e aqui e ali ele solta uma palavra, né? Vocês vão ver, uma palavra que tem uma agudeza ideológica, né? Enfim, não quero antecipar, deixar vocês apreciarem por si mesmo, e depois, se quiserem, a gente comenta. Essa obra é de 69, quando ele já está na Argentina, e é parte do compromisso do curso que ele foi fazer, a residência artística que ele foi fazer, né? Então essa é a primeira, uma das obras que ele compôs nesse período. Bom, eu vou usar uma mídia, né, que está em uso, caiu em desuso, está em uso de novo, que é o disco, que é o primeiro disco de música eletrônica no Brasil, né? Por isso que eu resolvi usar o disco.
intensidade. Esse glória tem intensidade. Vezes os outros brasileiros, bem que intensidade, todos necessários. Vezes todos os interesses contornos, vezes os vencedores, os que velocidade. Vezes os braços, todos os inteiros, todos os necessários, todos os sentidos. Vezes braços, todos os necessários, vezes os glórias inteiros, os históricos necessários, todos. Vezes os homens, necessários, vezes os tronos, vezes os fracos e trocos inteiros, vezes os tornos, nobres com nossos tempos, simples, claros, loucos, cristães, vezes um corpo de cristãos. Vezes centésimos com nossos tempos de drogas, vezes ideias com tombos, vezes mudaram do pobre, que vezes com lábios, longe de pessoas, vezes retornar com todos, que quiseram expulsar, vezes tantos são vinculados com todos, vezes cansados, vezes versos rostrados, vezes drogo vírus suntário, vírus salvo, drogo, vírus largo, vírus rejudados, vírus rejudados, vírus rejudados, todos, vírus rejudados, vírus rejudados, sobre vezes não usaram seus testes, longos, inteiros, critérios, todos, vírus rejudados, Hiroshima, vírus em março, vezes candidatos, mas os critérios secretários. Vírus transitórios, vezes critérios só, vírus secretários, vírus critérios, vírus voltados, voluntários, Vietnã, vezes não, vezes estados, não ocidentais, vezes estados, vezes voluntários, donos que ganham bem, vezes estados, donos bem, donos vivos, gente igual, que igual, que já vamos estudar, viu escutando esse dia, viu estudar, vejo, longínquos, já, generosos, diários, porque eles vão se pôr pequenos, vão se completar anos de vida, anos bons, vírus fechado, amor fechado, sol, Deus fechado, amore, ame, amor, ame, amore, amor, ame, amém.
pouco longa, são 14 minutos. Essa, estava comentando aqui, essa versão ela foi censurada, porque autocensurada, né, na verdade, porque nesse trecho do blá 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 blá, Hiroshima, Vietnã, hoje era fora Bolsonaro, né, seria atualizando, mas teria fora, mas tem no final, já no finalzinho desse discurso, dessa elaboração discursiva aí, generalize, né? A palavra general, né? Só que como o disco foi lançado em plena ditadura, isso daria pau de arara, né? Não era brincadeira, não. Aqui, o trabalho de elaboração dava a perceber que é muito intenso, né? Você tem cortes mínimos de fita, que se trabalhava com corte de fita, né? O trabalho nessa época não era no computador, era direto na intervenção no suporte. E o suporte era a fita magnética. Então, como é que se compunha? Eu ainda peguei um pouco essa fase, né? Você corta a fita e vai construindo objetos sonoros e cola essas fitas em sequência. Então, quando você tem sons pontilhistas, esses estalidos assim, isso tudo pedacinhos de fita, passando na cabeça do gravador em sequência. É um trabalho braçal, né? Tem um lado braçal assim muito intenso. E loops, né? Que é outra técnica muito utilizada na música eletrônica e concreta, que é você fechar uma fita e ela ficar girando, né? Um trecho em si mesmo. E gera uma camada. Então aqui o trabalho de camadas já está muito bem elaborado. Você tem várias camadas superpostas, espacialização de profundidade, que são as reverberações, né? Retrogradações e o lado, vamos dizer assim, quase DJ, né? Tem um lado meio DJ aqui, né? Assim, o Antunes é um carioca, né? Não é um compositor eletrônico desalmado, né? Ele está encarnado em algum, né, no seu contexto. Então é uma delícia essa obra, e ainda tem esse componente político no final, né, já se anunciando. Então essa obra ela está no início, 69 para 70, dos anos 70, que vai trazer para a fatura composicional do Antunes um salto qualitativo extremo, e vai entrar definitivamente no sistema da cadeia produtiva composicional europeia, né, que é muito organizada, né? A área musical é muito organizada, faz loucura com muita sistemática, né? Brincando com o termo, né? A viagem, a imaginação, ela está calcada em sociedades, em editoras, edição de partitura, em contratos, né? Normalmente uma obra, Antunes mesmo fez várias obras por encomenda, né? Contratado, residência também, você vai fazer uma residência, fica lá 2 anos com o compromisso de, ao final, ter uma obra pronta para ser apresentada. Então, a atividade composicional, a poética musical é uma poética muito comprometida com com estruturas institucionalizadas de realização, né? Os instrumentistas vêm de escolas de formação estabelecida, competitiva, né? Então todo esse contexto da cadeia produtiva na música, ela é muito complexa, e torna muito complexo o fazer a poética, a inventividade, porque aí tem a disputa entre as metodologias, entre os compositores, né? Não há uma elaboração espontânea, há um embate contínuo às vezes até de facções estéticas que se opõem. Então, nos anos 70, nós vamos ter uma quantidade impressionante de obras, e saindo da Argentina, indo estudar música eletrônica na Holanda, Antunes está constituindo a sua família, né? Nasce o Maurits, né, o seu filho, na Holanda, e ele faz uma obra para isso, né? Aliás, as obras do Antunes são sempre envolvidas com alguma questão
tem um lado pessoal, né? Que é para nascer aqui. Então, esse período todo ele é muito rico. Infelizmente, a gente não tem condições de fazer aqui um painel, né? O tempo urge, tem apresentação logo em seguida. Eu vou, para arrematar, apenas apresentar mais 3 trechos de obras desse período que são muito definidoras da estilística musical que o Antunes vai trabalhar ao longo das próximas décadas, anos 80, os anos 90 e atualmente, né? Que está muito voltada para elaboração de novos sons instrumentais, uma escrita que trabalha com as sonoridades de textural, combinado com as sonoridades melódicas, atonais e mesmo tonais, com objetos sonoros da música concreta e com as manipulações, com os métodos que vão se desenvolvendo da música eletrônica. E envelopando tudo isso, né, dando a semântica própria que o Antunes sempre desenvolve, que tem esse lado político, esse lado de inserção ideológica, de crítica. O trechinho da obra que nós vamos ouvir, ainda nesse período da Argentina, é cromorfonética. Ela é uma obra para coro, mas vocês vão perceber o trechinho que a gente vai ouvir, os 3 minutinhos, que é como se fosse música eletrônica, né? Então, o Antunes já vem trabalhando novos sons vocais, nasalizações, formantes, chiados, grunhidos, vocalizes, enfim, uma gramática, né, toda própria de experimentação com a voz, que, segundo Stockenhauer, é o melhor sintetizador que nós temos. Também disso. Quase me esqueci, algo dessa questão da inserção ideológica fundamental nessa obra, que ela é estruturada em cima de uma frase de um revolucionário boliviano, cubano-boliviano, e Inti Peredo, nós outros volveremos às Las Montanhas. São 12 sílabas que coincidem com uma série dodecafônica, 12 sons. E aí o Antunes trabalha em cima dessa combinação silábico, semântica e musical, né, nessa obra coral.
Muito boa, né? Muito boa. Assobios, né? Tudo que tem direito, nasalizações, né? E, enfim, mais para frente ele começa a trabalhar essa frase, né? Nós outros voltaremos à La Montanha, né? Desse revolucionário boliviano. É uma ideia de utopia, né? Que está lá atrás, né? O Antunes fez uma obra no estilo dadaísta, queijista, nos anos 60, chamada Choque, para teremim, violino e piano, que era uma partitura com as notas soltas e a palavra choque escrita assim em letras tremidas, e a indagação era: a anarquia é uma utopia ou a utopia é uma anarquia, né? Então essa ideia já estava lá nos anos 60, que vai ser sempre sendo perseguida. Na verdade é um horizonte que a gente tem, né? Quizá fique sempre presente. O próximo trechinho é prudonia. Prudonia, esse termo, esse sufixo prudonia, ele vai utilizar em várias obras: criabinia, vivaldinia, tartinia. Quando vai em algo, no caso tartinia seria o Tartini, um violinista, que ele faz uma pesquisa da obra e retira elementos da tradição e faz uma atualização na linguagem eletrônico concreta, serial, e isso vira uma outra, né, dá uma outra dimensão. A Prudonia é uma obra que vai juntar coro, usando essas técnicas que nós ouvimos um pedacinho, e música eletrônica, e as ideias e um trecho de um texto muito interessante do Proudhon, anarquista visionário, né, que fala sobre o homem controlado, né, o ser vigiado, né, o ser governado, né. Então só um trechinho, as palavras que foram utilizadas: ser governado é ser guardado, impactado, espionado, legislado, registrado, recenseado, tarifado, selado, avaliado, regulamentado, encerrado, doutrinado, controlado, cortado, quantizado, cotizado, patenteado, licenciado, autorizado, estimado, apreciado, censurado, comandado, anotado, apostilado, admoestado, reformado, endireitado, exercitado, expoliado, explorado, monopolizado, espancado, desarmado, manietado, aprisionado, fuzilado, abalado, mitificado, roubado, metralhado, julgado, condenado, despertado, sacrificado, modificado, vilipendiado, vexado, acuado, maltratado, zombado, ultrajado, desonrado, desprezado, dirigido, repreendido, impelido, corrigido, exprimido, reprimido, perseguido. São quantas palavras? É um conjunto de 60 palavras, eu acho. Não é isso? Cerca de 60 palavras, com esse conteúdo de aprisionamento do ser, que o Antunes toma como base para elaborar essa peça que ele denominou de Prudonia. Vamos ouvir um trechinho dela.
Antunes falou, faz um fade out, mas não foi um fade out, foi um corte abrupto mesmo. E fade out, fade in é uma das instrumentos básicos da técnica de música eletrônica, né? E a compressão do tempo e a expansão do tempo com o uso da velocidade do som. Quando você aumenta a velocidade, no caso na época era fita, hoje isso é feito em computador, você pode comprimir criar um som novo, uma sinfonia, como fez Beethoven. Pegou uma sinfonia de Beethoven, acelerou e virou um pontilhismo, pum, né? Ou você pode desacelerar e encontrar um objeto sonoro totalmente inusitado e com microestruturas que podem ser exploradas e criar toda uma retórica nova que estava ali escondida. Então há essa relação macro-micro, né, dentro da manipulação sonora. Para terminar, se vocês ainda aguentarem, eu vou colocar uma peça bem curtinha, que é um interlúdio da ópera Olga, isso já agora recente, foi composta no final dos anos 80, né, início dos anos 90, e o Antunes fez um interlúdio que foi publicado no primeiro disco que a gente fez para a sociedade, né, dos compositores de música eletroacústica no Brasil, nos anos 90, 3 minutos e pouco. Esse interlúdio usa essa técnica, ele se remete, como Olga é uma história de amor, uma tragédia, ele se remete então ao Tristão e Isolda, que é um clássico e tem uma importância muito grande no desenvolvimento da linguagem atonal, porque ali Wagner explorou muito o atonalismo, né? Então em bom momento você não consegue reconhecer em que tonalidade é que ele estava, e isso abriu as possibilidades, foi uma referência para todos os compositores subsequentes, principalmente os dodecafônicos, e continuou. E por conta dessa ideia da tragédia amorosa, o Antunes trabalhou com Tristão e Isolda, esse início do Tristão e Isolda, nessa peça eletroacústica. Bastante interessante. E aí nós terminamos por aqui essa parte de programação musical do nosso querido Antunes. Então vamos lá, interlúdio número 1 para Olga. Deixa eu achar aqui. Vai dar certo.
A música contemporânea, ela, de certa forma, desidratou as temáticas amorosas que são tão comuns no mundo musical, né? Mas a gente está vendo que não é bem verdade, é possível tratar o amor dentro da dissonância. Que, aliás, tem a ver, né? Amor com dissonância tem tudo a ver. Então eu tentei mostrar um pouquinho do universo antunisiano, bem superficialmente para vocês, e muito, né, é amazônica, né, a produção do Antunes para todos os lados. Teria ainda as óperas, teria as canções, teria a Sinfonia das Buzinas, teria, né, Corpo Santo, Olga, as pequenas óperas que foram feitas, muita coisa que não caberia, né? Seria fazer um festival aí, talvez, né, seria uma proposta para a gente curtir e fruir, que não dá todo momento que a gente encontra tem essa possibilidade. Então é isso, vida longa ao Jorge Antunes, e continue até todo sempre, né, com essa maravilhosa, esplêndida, né, criatividade que o caracteriza e que deixa essa coisa boa no mundo. Muito obrigado, Luiz Roberto. Maravilhoso, esclarecedor, emocionante. História, memória. Essa é a nossa resposta aos fascistas, aos canalhas que querem apagar a história, que querem construir uma outra realidade. Esta é a nossa resposta. Quero aproveitar, antes da fala do Jorge, registrar a chegada do Samuel Pinheiro Guimarães, Maria Maia, Vicente Sá, Lores, Ben Susan, Guto Valentim, Joe, Vanderlei, Calbi, Soter. Nossa, muito obrigado, Rosinha, Andréia, obrigado a todos.
uma noite mágica. Nós vamos agora passar uma palavra para o Jorge. Na sequência, haverá uma apresentação musical do nosso querido Fernando Machado, que esteve aqui a tarde toda ensaiando debaixo desse céu maravilhoso. Mas com vocês, obrigado a todos. Perdão se eu esqueci algum nome. Nós vamos continuar registrando todos os presentes, lindos presentes. Com vocês, Jorge, meu querido Cavaleiro de Jorge. Obrigado, queria agradecer a presença de todos e realmente eu assumo e aceito a homenagem por ter chegado aos 80 anos, né? Num momento em que perdemos tantos amigos, tantos companheiros que não conseguiram chegar a essa idade, né? E eu queria dizer que todo mundo sabe, é importante receber, por exemplo, um título de cidadão honorário, né? Proposto por um deputado. É importante receber uma medalha de um governador, de um secretário de Cultura, mas eu acho muito mais importante receber um tipo de homenagem desse, que é feita espontaneamente por colegas artistas locais, contemporâneos. É muito emocionante, muito gratificante e muito importante para mim. E eu queria fazer uma pequena sacanagem. Eu queria era homenagear os homenageadores, né? A esse trio aí, integrante do Digitalina e do Grupo Eleura, né? Começando a fazer a homenagem ao homenageador Chocolate, meu querido amigo Roberto Pinheiro, né? Que tive a honra de ter como aluno na UNB, né? E que é um grande compositor de pequena produção, mas de produção essa de grande qualidade. O compositor tem peças maravilhosas de música eletroacústica, algumas delas incluídas nos CDs que produzimos juntos na Sociedade Brasileira de Música Eletroacústica. É um grande pedagogo musical, né? E também um grande divulgador da música eletroacústica, né? Com ele fizemos na UNB concertos importantíssimos ao ar livre, difundindo a música eletroacústica internacional, né? E queria homenagear também a outro importante amigo, meu homenageador, que é o Reginaldo Gontijo, cineasta premiado, né? O diretor do famoso Mar de Mário, né? De 2010, que ele fez com o Mário Peixoto, o diretor histórico, né? Do Limite, o filme pioneiro, revolucionário de 1931. E também diretor do longa, o Colar de Coralina, que ele fez contando a história da infância de Cora Coralina, a grande poetisa. E homenagear também outro homenageador, que é o meu querido amigo Francisco Cac. Todos esses amigos, colegas que eu conheço desde o século passado, né? A amizade começou no século passado, né? E na UNB, né? Francisco Cac, grande poeta, né? Neoconcretista maravilhoso. E eu queria simplesmente terminar minha fala dizendo porque ele também é como eu, adora o ruído, né? Adora trabalhar com ruído. Eu com o ruído concreto e ele com o ruído poético. E eu vou dizer um poema dele que é muito bonito, que fala na questão do ruído. Vem ver
rente ao pé do ouvido. Ruído raro do dia. Bulir da errante aurora. Fulgor que cai em riste. Na rua vazia. A luz ruir ou rir nos cimos da alegria, que a ira se alia. Uau. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Vamos ao concerto, querido Fernando Machado. Pode descontrair um pouco aí, pessoal. Agora a luz, talvez, se desse pela jogada que a luz aqui. Eita, aí nós primeiro. Agora é essencial a partitura. O microfone vai ser ele. Eu perdi o óculos aqui, pessoal. Eu tenho que botar um pouco. Tem Tá bom, tá bom. limpar os óculos com um alquinho. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Eu pedi o óculos e leitura. Será que tá aberto aqui? Tá. Tem que levantar pra... Ih, rapaz, sacanagem. Que emoção. Palestra do cara aí. Mesmo ela virada pra lá, mas não pareceu. O público está muito atento. Não senti isso, não. Acho que essa avaliação É bom dar uma testadinha antes, já entra. Oi? Cuidado com você. Desse fio. Deixa eu Aí esse evento cultural vai conseguir olhar aqui. Não é de música, não. vai anunciar nada. Essa primeira peça tem 1 minuto e eu fiz inspirado nesse momento dramático da pandemia, especialmente no Brasil negacionista.
Mortos, mortos! Fora fascista! Fora Bolsonaro! Fora nazista! Fora genocida! Povo com fome, muita dor! Negacionista! Fora fascista! Sim, sim. E aí, gente, tô impressionado com a atenção aí que o público presente está mantendo, né? É uma noite assim maravilhosa, graças também à presença e à colaboração de vocês, né? E a gente pede um silêncio especial agora, nesse momento da apresentação ao vivo, que vai ser breve. E essa estreia, não lembro disso. Aqui temos uma estreia mundial, né? Inclusive eu divulguei meio às pressas, a gente não trabalhou bem esse fato tão importante da estreia de 2 peças, sendo que a primeira, a Pandedrama, teve uma divulgação pelo YouTube, né? Uma peça bem recente, de 2020. E essa agora, que é de 2018, A Pimenta, tem uma estreia mundial, né? Isso dá à nossa modesta homenagem uma dimensão que está sendo muito significativa, né? Modéstia à parte, dá uma dimensão muito maior, né? Então, vamos ouvir agora A Pimenta.
Essa luz a gente põe agora aqui, né? Que não vai precisar do... Seria melhor. Põe a luz um pouco mais pra cá. Pode colocar no chão. Não, mas... Pode pôr no chão, talvez. Será? Ele vai fazer. Vamos ver. Experimenta. Como? Isso. Aí. Lá pra baixo. Contígio, foi. Conseguiu a almofada. Agora. Ficou aí? Essa ficou. A mesa ficou escura. Não, é... Esse aí agora. Água. Esse pessoal é viciado em água, reparou? Sou viciado em original. Cadê Fernando? Espera aí então, né? Muitos compassos aí, né? Mas assim, isso aqui é uma foi atrás da almofada? O dó grávido do Amsterdão. O dó grávido do Amsterdão. Isso é diferente. Isso no Brasil, né? Brasil, né? O dó. Como uma diferença? O Brasil é dó 1, a gente coloca o dó 1 na Europa. Que honra aí ver você de volta. Comecei meu trabalho lá. Não. Eu sabia que a Joci tinha sido esposa do Nazaré. Pois é. E aí, meu filho? Inacreditável. Não acreditava mesmo. Que bom. Aí você... Inacreditável mesmo. Pra mim foi uma novidade. Tá. Fernando foi melhor. Poxa, aí, estou aqui do lado de um ator. Diz o Antônio disse que isso aí é o dó 2. Aliás, dó 1, né? Dó 1. Da segunda linha grave. Isso.